Boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem. Bem-vindos a mais um webinar BR Link AWS, nessa quarta-feira com um pouco de frio. Antes de a gente começar o nosso webinar aqui, eu queria agradecer o comentário aqui do Hamilton, que deu uma pausa do Microsoft Ignite. Pô, Hamilton, obrigado, fiquei muito feliz. Seja bem-vindo. Bom, pessoal, comigo aqui hoje estão três caras feras, tá? Começando pelo Marcelo Cunha, Machine Learning Solutions Architect na AWS, um cara fera. E também o Miller, que trabalha conosco aqui na BR Link, poxa, Data Science, participando de vários projetos conosco. Fala, Miller, fala, Marcelo, vocês podem abrir a câmera, podem abrir o áudio aí para dar uma boa noite aí para todo mundo, por favor. Fala, Alan, boa noite, cara, obrigado aí pela introdução, boa noite a todos aí, sejam bem-vindos aí a mais um webinar aí com a AWS e BR Link. E é isso aí, espero poder contribuir aí, tirar a dúvida de que vocês tiverem aí sobre SageMaker, Machine Learning, enfim, vamos para cima. Opa, boa noite, pessoal, tudo bem? Então, para quem não me conhece aqui, Marcelo Cunha, e aí, como o Alan e o próprio Miller bem colocaram aí, sou arquiteto de soluções para Machine Learning aqui da AWS. Legal, pessoal, obrigado, hein? Ô, Miller, ouvi dizer que você vai contar tudo para nós aí, inclusive vai tentar fazer uma demo, que o Marcelo Cunha vai dar um help para você e a gente vai contar todos os segredos que a gente está desenvolvendo aqui na BR Link, vários projetos bacanas, é isso mesmo? Poxa, primeiramente, né, falar tudo é desafiador a gente falar assim, né, bater no peito e falar, não, vou falar tudo que tem para ser falado aqui, mas a gente vai tentar cobrir o máximo. Poxa, bacana, pessoal. Como vocês acompanham a nossa série de webinars, né, a gente gosta muito desse bate-papo, a gente gosta de conversar, de trocar experiências. O Marcelo Cunha também vai trazer para a gente alguns slides contando como a AWS tem feito os projetos, como que é a plataforma SageMaker. E aí, no nosso próximo slide, queria compartilhar um pouco aí com vocês. Façam perguntas, pessoal. Vamos aproveitar esse momento com esses dois caras feras. Podem perguntar mesmo. Pode ser que a gente não consiga responder todas, mas nós iremos tentar. Eu ouvi dizer que tem pessoas aqui que vão fazer perguntas um pouco mais complexas, mas o Miller e o Marcelo vão tirar de letra. E para quem já conhece os nossos webinars BR Link, vocês sabem que no final vale uma Alexa, pessoal. Então, prestem atenção, nós vamos fazer algumas perguntas, tá? Eu desejo sucesso a todos, que nessa próxima hora a gente possa aprender, possa se divertir bastante e que eu possa contar com todos vocês aí neste webinar e nos próximos webinars. Agora eu vou passar a palavra para o Miller, ele vai começar. Miller, boa sorte para você, meu amigo. Obrigado, Alan. Vamos lá, pessoal. Então, vamos dar início aí ao nosso bate-papo aqui sobre o SageMaker. Mas antes de falar de SageMaker, vamos falar um pouquinho sobre inteligência artificial e machine learning de um modo geral, né? Por que eu acho que é tão relevante a gente falar no SageMaker aqui, né? Porque ele vem para ajudar a gente nessa parte de colocar o que a gente quer resolver ali, os nossos desafios, as soluções para os nossos desafios de machine learning aí em prática. Então a gente vê que no mercado hoje tem diversas aplicações de machine learning sendo desenvolvidas em diversas áreas diferentes. Aqui, para citar algumas, personalização, falando, por exemplo, de sistemas de recomendação, varejo, predições, então previsão de demanda, previsão de vendas, previsão de receitas, enfim, parte de robótica, até uma iniciativa legal da AWS ali na competição dos carros autônomos ali, enfim, diversas áreas diferentes aí que a gente tem visto aí machine learning sendo aplicado, e o SageMaker vem justamente para derrubar algumas barreiras, né? A gente vê que tem nós temos bastante clientes aí que comentam sobre essa dificuldade, né, de poxa, eu tenho aqui uma ideia, aqui, um problema que eu quero resolver com machine learning, já tenho estruturado aqui a minha solução, de repente eu já tenho um algoritmo, mas tenho dificuldade de treinar meus modelos, tenho dificuldade de colocar a minha solução em produção. Então, a gente vai tentar desbravar aí um pouquinho do que o SageMaker tem a oferecer para ajudar a gente nesse processo. Tá? Bom,
falando aqui de uma forma geral sobre o stack de machine learning dentro da AWS, a gente teve algumas semanas atrás aí um webinar focado para essa parte dos serviços gerenciados de machine learning, nessa parte de cima aqui da apresentação. Então, basicamente, quando que eu vou para esse lado, né, dos serviços gerenciados? Quando eu tenho alguns problemas mais tradicionais que eu quero resolver, a AWS ela oferece alguns serviços ali que conseguem acelerar esse processo. Então, se eu quero fazer um teste mais rápido, se eu tenho esse problema mais tradicional, a gente tem algumas ferramentas. Então, só para citar algumas aqui, Recognition para para visão computacional, detecção de objetos, detecção de face, o Amazon Poly aqui para fazer sintetização de texto em voz. Tem uma stack bastante grande aí na parte de NLP, né, de processamento de linguagens naturais. Então tem tanto a parte de áudio de texto para voz que eu comentei, a parte de voz para texto para fazer transcrições, outras aplicações de análise de texto ali, por exemplo, identificar tópicos importantes de um texto, traduções, enfim, diversas ferramentas gerenciadas aqui que a gente consegue utilizar para alguns casos de uso mais específicos. Daí, só que nem todos os problemas que a gente quer enfrentar com machine learning a gente consegue resolver com essas ferramentas, né? Você quer fazer um comentário aí, Marcelo? Fica à vontade. Não, legal. Até complementar, né, essa ideia, você trouxe um ponto muito interessante, né, até na imagem anterior, né? A forma que eu gosto de ver é que a gente está vivendo um momento que sem precedentes, né? Acho que é meio que chover no molhado, repetir isso aqui, mas ver tantas aplicações colocando modelos de machine learning em produção é um desafio que a gente pode falar que a gente nunca teve antes nessa escala, né? Então, uma das coisas que a gente vai até falar um pouco mais para frente, né, um pequeno spoiler aqui, é exatamente isso, a diferença. Por que machine learning é diferente, por exemplo, de uma aplicação de software tradicional, né? E aí, quando a gente olha do ponto de vista da AWS, a ideia é justamente democratizar o acesso da ferramentas e aumentar a produtividade, né, de cientistas de dados, de desenvolvedores de machine learning, né? Então, essa é a ideia principal. E aí, complementando aí, Miller, que você tinha comentado, né, uma coisa que a gente sempre, talvez até alguns de vocês já tenham visto essa imagem, né, mas é uma classificação que a gente costuma fazer, né, em camadas, né? Como o Miller comentou também, já teve até um webinar sobre essa camada mais abstrata de cima, né? E aí, Miller, enfim, a gente vai discutir bastante aí nessa camada intermediária, nessa plataforma para desenvolver modelos customizados, né? Exatamente, que é aí que entra o SageMaker na brincadeira, né? Então, quando a gente tem um problema mais customizado, que esses serviços gerenciados não atendem, a gente parte por uma solução ali diferente e é o SageMaker que a gente utiliza dentro da AWS para criar esse tipo de solução. Fala aí, Alan. Outro ponto, né, Miller, que é legal a gente compartilhar aqui com todos, a quantidade de empresas que a gente está acompanhando, que está desenvolvendo projetos de inteligência artificial e machine learning é gigantesca, né, Miller? A gente não vai citar nomes aqui, mas assim, a gente vem acompanhando, né, que tem muitas empresas que estão inovando, muitas empresas que estão querendo criar alguma coisa envolvendo inteligência artificial e machine learning. E é importante a gente conhecer esses serviços nessas camadas de como que a gente pode apoiar essas empresas, correto? É o que a gente vai contar aí nos nossos próximos slides. É isso aí, Alan. Obrigado aí pelo complemento, e é isso mesmo, né? Acho que até de um tempo mais recente para cá, a gente tem visto aumentar bastante o interesse pelo menos aqui do lado da BR-Link, dos nossos clientes em relação a esse tipo de solução. Acho que a maturidade das empresas tem crescido em relação a como utiliza os dados para gerar informações diferenciais de negócio ali. Então, isso é um assunto que está cada vez mais quente, né, no mercado. E a gente vai ver aqui hoje também que, além desses serviços gerenciados, o SageMaker é uma ferramenta bastante robusta para ajudar a gente no desenvolvimento desses projetos, né? Eu vou passar a bola aqui para o Marcelo para ele comentar um pouquinho mais aí dessa camada que dá uma introdução ao SageMaker aqui para a gente. Legal. Aí, pessoal, acho que tem duas formas, né, de a gente explicar por que SageMaker, né? Tem tanto do ponto de vista até mais relacionado ao negócio, ou do ponto de vista técnico, né? Então, pensando as funcionalidades para um cientista de dados, né? Quando a gente olha do ponto de vista até mais de negócio, do ponto de vista você que é um gerente de time de cientistas de dados, né? Por que faz sentido utilizar o SageMaker, né?
tudo, eu diria não só o SageMaker, mas as outras ferramentas da AWS, que nem eu comentei, são feitas para, enfim, aumentar a produtividade e fazer com que cada desenvolvedor, cada cientista de dados foque na modelagem, né, na criação dos modelos de machine learning, ao invés de ficar focando em tarefas operacionais. A tarefa, por exemplo, de você provisionar um recurso na nuvem, você fazer o deploy do seu modelo, você monitorar aquilo, né? Então, quando a gente coloca isso, enfim, se eu tivesse que colocar isso numa imagem única, seria essa que vocês estão vendo aqui. Então, seria do ponto de vista de redução de custos. Então, em vez de você ter um time inteiro de infraestrutura para ficar sustentando os seus modelos de machine learning em produção, você poderia utilizar uma infraestrutura gerenciada, uma plataforma, e o SageMaker é exatamente isso. Ele é um serviço para sustentar o workload de ponta a ponta, desde a preparação dos dados até o treinamento, o deploy e o monitoramento disso em produção, né? Então, quando você tem, enfim, tem até alguns recursos, a gente pode até compartilhar isso depois, né? Mas tem análises mostrando exatamente isso, essas total cost of ownership que vocês estão vendo. Quando você bota no papel custo operacional para você sustentar tudo isso, no final, se você tivesse algo gerenciado, que já foi pensado, concebido nessa ideia de escala, acaba sendo até mais barato. Até do ponto de vista, quando você tem que provisionar uma infraestrutura para treinamento. Então, quando a gente fala machine learning, muitas vezes a gente vai precisar de uma GPU. GPU, como todos devem saber, né, é enfim, um hardware muito especializado, muito caro, né. E aí o SageMaker ele tem alguns benefícios, por exemplo, integração nativa com máquinas, né, máquinas virtuais do tipo Spot, ou seja, uma máquina que pode ser até 90% mais barata. E aí basicamente uma máquina, uma infraestrutura que é um recurso ocioso que está no data center da AWS. E aí, como é um recurso ocioso, a AWS vende isso 90% mais barato. E aí a gente poderia ir para o pilar do meio, então escala e performance. Então tem um time inteiro dentro da AWS, do SageMaker, que fica fazendo otimizações a nível de imagens, né, para as máquinas virtuais ou até containers, que faz otimização do ponto de vista de escala. Então na hora que você vai treinar, por exemplo, um algoritmo com TensorFlow, tem um time inteiro que ficou otimizando as imagens Docker, os containers, para executar no hardware da AWS, e aí por isso você consegue uma eficiência de até 90%. Então, isso que vocês estão vendo especificamente foi um benchmark. Na hora que você vai treinar um modelo com uma infraestrutura distribuída, com vários nós, né, esse time ele ficou fazendo tuning para que o escalonamento fosse quase que linear. E aí, por último, né, quando a gente vai olhar enfim, não no ponto de vista da escala, ou até do ponto de vista de segurança, né, que o serviço já entrega isso para você, tem o ponto de vista do cientista de dados, né. Para o cientista de dados é uma interface, se você quiser, como um Jupyter Lab gerenciado, em que você pode desenvolver os seus modelos, você pode até integrar com outros componentes. Então, vocês estão vendo aí que o SageMaker, na verdade, são vários componentes, você pode integrar ele, por exemplo, com um cluster Kubernetes que você já tem aí. E aí, como que funciona essa instrumentação? São chamadas, né? Então, o que vocês estão vendo ali é um clique, né? Ou seja, uma chamada de API. Eu quero fazer o deploy do meu modelo. É uma chamada de API, e aí ele vai criar a infraestrutura, vai colocar o modelo em produção e vai sustentar aquilo, né? Além disso, né, uma das coisas que, enfim, uma das perguntas que a gente recebe bastante, né, eu estou usando o SageMaker, quer dizer, então, que se eu treinei no SageMaker, eu só vou poder fazer o deploy, implementar isso no SageMaker. Isso, na verdade, está errado. Quando você treina um modelo no SageMaker, se você está utilizando algum framework open source, estou usando o Scikit-learn. Na hora que você treina no SageMaker, é um artefato que fica salvo lá no S3, então no storage. Se você quiser pegar esse mesmo modelo e utilizar, rodar na sua própria máquina, você está livre para fazer isso. Então, você poderia treinar no SageMaker e fazer o deploy em vários outros lugares, até inclusive na borda, né? Então, é até um tema que a gente não vai entrar em detalhe aqui, mas quando você tem que fazer o deploy dos seus modelos na borda, nos seus devices de IoT, né? Como que eu faço? O SageMaker suporta isso, e você tem essa portabilidade do seu modelo também. Aí eu vou passar aqui a palavra para o Miller, contar até um pouquinho do dia a dia, né? Aí na BR-Link, nos projetos que você vem atuando, né? Com certeza, e abrir um pouquinho também do dia a dia do cientista de dados. Eu só vou voltar um slide aqui só para comentar uma coisinha a respeito desse treino uma vez execute em qualquer lugar. Além dessa questão de você poder usar, na verdade, até a customização de como você vai usar o SageMaker vai um pouco além disso. Você pode tanto começar o seu processo dentro do SageMaker, então, sei lá,
criar um modelo ali, treinar o seu modelo e depois levar esse modelo para qualquer outro lugar. Só para dar um exemplo, teve um caso de uso específico que a gente treinou um modelo dentro do SageMaker, que era um modelo de caracterização simples, e o modelo era tão pequeno, no final das contas, que a gente implantou num Lambda, numa função Lambda ali, que ela conseguia dar ali a vazão para o modelo que a gente precisava, e era assim, super, um custo-benefício super bom. E você pode tanto pegar outros modelos que você já treinou on-premise, treinou em outros através de outras plataformas e levar para dentro do SageMaker para gerar as inferências. Tá? Então você tem toda essa flexibilidade, você pode usar partes dos serviços do SageMaker no seu pipeline, né? Você não precisa usar ele por completo, você pode usar ele parcialmente, tanto começar fora e terminar dentro do SageMaker, como vice-versa, ou até só um pedacinho do seu pipeline de machine learning executado dentro do SageMaker. Então fica essa liberdade dependendo das suas regras de negócio, dependendo do seu desafio, você pode usar ele da forma que melhor atender o seu desafio. Então acho que esse ponto é interessante trazer. Tá, e aí no contexto do cientista de dados, né, onde que entra o SageMaker nessa brincadeira? Então, falando um pouquinho no geral do pipeline, do que é fazer machine learning, né? Por padrão, a gente tem algumas etapas que a gente sempre segue, né? Independente do desafio que a gente está querendo resolver, a gente tem uma cartilha ali que a gente segue. Então, tudo começa basicamente nos dados, né? Então, que tipo de dado que eu tenho, como que eu posso trabalhar com esses dados, modificar, transformar, correlacionar dados, enfim, toda essa parte de mexer com os dados, fazer aquelas análises estatísticas, aquelas visualizações para a gente poder enxergar melhor o nosso dado, conhecer melhor o dado que a gente tem. Aí a parte de construção, então que tipo de algoritmo de machine learning eu vou utilizar, qual que é o modelo mais adequado para resolver o problema que eu estou querendo resolver, fazer a parte de programação ali que envolve também fazer o desenvolvimento desse algoritmo, né, a preparação desse algoritmo para rodar. E aí quando a gente fala de machine learning sempre tem as duas etapas, né, que é o treinamento do modelo, então usar o dado histórico ou o dado que eu tenho ali para treinar o modelo, para ele aprender os padrões do meu dado e conseguir tirar do meu dado a resposta que eu quero, ali dependendo do meu problema. Até assim, só para ilustrar, né, trazer esse processo como um exemplo, tem um exemplo que a gente gosta que é comum aparecer quando a gente está estudando machine learning e aprendendo, que é o problema da previsão do custo de uma casa, né? Então eu tenho uma residência e eu quero colocar ela à venda. Então se a gente colocar o preço da casa muito alto, a gente não vai conseguir vender. Se a gente colocar muito baixo, a gente vai vender rápido, mas a gente vai acabar perdendo dinheiro ali. Então como que eu faço para otimizar o valor que eu vou vender a minha casa para eu poder ganhar mais e ainda assim conseguir vender com certa velocidade? Então esse é um problema clássico que a gente costuma trabalhar ali no processo de aprendizagem. E aí quais são as variáveis que eu posso utilizar nessa brincadeira? O tamanho da casa, por exemplo, a quantidade de cômodos, são características comuns. Então, basicamente, como eu posso olhar para o meu histórico ali de vendas de casas, vamos dizer que eu seja, sei lá, uma imobiliária ou, enfim, um corretor, e eu vejo ali o meu histórico de vendas. Então, vejo as características das casas que eu já vendi, sei lá, o tamanho da casa, a quantidade de cômodos e o valor, sei lá, a localização normalmente é importante também nesse contexto, enfim, posso ter uma diversidade de dados, e qual foi o valor que eu vendi e o tempo que eu demorei para vender, e aí eu utilizo, por exemplo, um algoritmo de regressão para tentar otimizar ali o meu custo. Então, se eu vender a casa por X ali, reais, eu tenho uma probabilidade alta de vender a casa dentro do período, sei lá, de 1 mês, 2 meses, não sei. Então, dependendo do problema que a gente tem. Então, esse processo que normalmente que acontece. Então, o modelo treina olhando meus dados históricos e aí eu utilizo esse modelo treinado para prever, por exemplo, nesse caso, o preço da casa. Né? Então, essa etapa aqui de treinar e otimizar, e tem a parte da otimização do modelo, né? Que normalmente os algoritmos eles têm alguns parâmetros. Né? O termo técnico aí que a gente utiliza para manter esse rigor são os hiperparâmetros, mas nada mais é do que os parâmetros que esse algoritmo vai receber ali na hora de fazer o treinamento. Então tem alguns algoritmos que dependem de uma otimização ali, não tem uma regra. A gente fala, não,
para esse problema aqui, eu uso esses parâmetros para esse algoritmo que vai dar certo. Normalmente não funciona bem assim, a gente tem que passar por um processo normalmente empírico ali, de testando, variando esses parâmetros para encontrar qual que é o mais adequado para o problema que eu quero resolver. E aí a parte de implantação, que eu acho que, na verdade, é um dos desafios maiores ali, que é, legal, eu tenho um modelo, eu treinei, eu testei, eu percebi que ele está gerando ali algumas inferências legais, que eu vou conseguir usar ele de forma efetiva ali para, por exemplo, prever o preço das casas aqui, o valor que eu vou colocar. Só que agora, como que eu coloco esse modelo em produção? Né? Como que, dependendo do cenário, eu tenho que ter ele disponível 24/7 para fazer inferências em tempo real, eu posso fazer inferências periódicas, sei lá, vamos supor, eu posso fazer uma inferência uma vez por semana ali, que é o suficiente para resolver meu problema, mas como que eu coloco esse modelo de pé? Como que eu configuro a minha infraestrutura para suportar esse modelo? Então, são alguns desafios. Como que eu valido, né? Como que eu monitoro esse meu modelo? Então, ao longo do tempo, como eu sei que meu modelo ainda está sendo efetivo, ou se ele, de repente ele está começando a se tornar defasado. Então, são desafios comuns aí do dia a dia dos cientistas de dados. E agora que eu dei esse panorama dos desafios e dos problemas, a gente tenta linkar aí com o SageMaker. Então, como que o SageMaker entra nesse pipeline aqui de desafios e como ele pode ajudar a gente a resolver cada um desses problemas? Vou, inclusive, passar a bola aí para o Marcelo para ele contar um pouquinho mais para a gente sobre isso. Legal. Então, que nem eu comentei, pessoal, antes, e aí até como o Miller bem contextualizou, né? No final, a gente tem um problema, que é esse ciclo, né? O ciclo de vida de um projeto de machine learning, que vai desde a preparação dos dados até o deploy disso, né? E aí, quando vocês batem o olho, né, no SageMaker, já percebe, meu Deus, quanta coisa, né? Mas a principal ideia aqui é que cada componente, ele é independente. Então, o Miller até colocou isso naquela sessão de treinar, né? Mas cada uma dessas caixinhas que vocês estão vendo aí embaixo, você pode usar independentemente, se fizer sentido para o seu caso de uso, né? Mas uma outra coisa que muitas vezes a gente ouve os clientes falando da AWS é que tem vários serviços, tem várias funcionalidades e às vezes não é tão simples você integrar tudo isso. Então, uma tendência muito forte da AWS como um todo é criar camadas de abstração. E aí, quando vocês olham essa figura novamente, vocês percebem que essa camada de cima tem um componente que se chama SageMaker Studio. E aí, esse SageMaker Studio, você vê que ele cobre todos os componentes. O que é o SageMaker Studio? É uma abstração. Então, você consegue bater o olho lá numa mesma interface gráfica e você consegue usar cada um desses pedaços, desses componentes do SageMaker. Então, a ideia é que eu não vou entrar em cada um desses componentes, até porque foge um pouco do propósito, mas quais são os principais deles, né? O principal componente nessa etapa de preparação de dados, né, é o próprio Jupyter Notebook. Então, um Jupyter Lab, um Jupyter Notebook gerenciado, em que você pode, enfim, fazer toda aquela questão da análise exploratória, né? Eu tenho o meu dataset de casas. Esse meu dataset está num data lake ali, então eu consigo, dentro desse Jupyter, carregar esses dados e ficar fazendo análise exploratória. Eu abro meu Pandas lá, ou meu Matplotlib, e eu consigo visualizar aquilo, entender quais são os meus dados, né? Eu não sei, Miller, você quer comentar alguma coisa? Isso, não, eu só queria complementar um ponto, que acho que o SageMaker Notebooks é a porta de entrada, normalmente, mesmo para o SageMaker, né? Então, é onde tudo começa. Só trazer esse insight pelo lado da BR-Link também, é muito comum a gente ouvir dos nossos clientes que eles têm um pouco de dificuldade de repente, aderir ao SageMaker, justamente por ele ser uma ferramenta que aparentemente é muito complexa. Mas eu acho que essa complexidade está vinculada justamente com a quantidade de funcionalidades dentro dela. Então, eu acho que é bacana a gente tentar ver de uma forma mais abstrata ali para que serve cada uma das ferramentas, e para poder entender onde que a gente pode usar. Eu acho que ter essa visão que você comentou de, poxa, cada caixinha ali eu posso usar independente do resto, no meu pipeline, eu acho que é o grande diferencial aí para o entendimento do pessoal. Bacana. Aí, obrigado aí, Miller. Aí, até complementando essa ideia, né? Quais são as peças principais, né? Então, tem o notebook, que nem o Miller bem colocou, é a porta de entrada, que eu pego meu dataset e começo a desenvolver. E aí tem dois estágios principais, né? Então, eu uso tanto o notebook para preparar, construir, começar a modelar aquilo, o meu modelo, né? Até para o ponto de vista de treinar. Então, quais são os outros dois componentes? Então, notebooks, treinar e implementar, né? Fazer o deploy do meu modelo.
Então, no SageMaker, como que funciona? Se você precisar treinar o seu modelo, você tem um componente lá que aí na figura está escrito One Click Training. E o que é isso? É uma chamada de API que o SageMaker vai pegar as configurações do seu modelo. Então, estou usando um modelo de regressão linear. Então, eu pego esse modelo de regressão linear, carrego numa outra infraestrutura gerenciada, eu treino e eu desligo a infraestrutura. Então, você vai pagar pelo tempo, por segundo de treinamento nessa infraestrutura gerenciada. Beleza, Marcelo, então terminei de treinar. E agora? Eu quero implementar esse modelo. O que eu faço? Eu faço uma chamada, faço um clique novamente, e aí eu vou pegar esse modelo treinado e carregar numa infraestrutura para servir meu modelo, né, para inferência, né, se você quiser falar assim. Então, eu vou ter uma infraestrutura para servir o meu modelo. Essa infraestrutura poderia ser tanto uma infraestrutura que fica ligada 24/7, então, um modelo que fica em tempo real, né, uma API REST, né, ou eu poderia rodar alguma coisa em batch. Então, eu falo para o SageMaker, SageMaker, eu quero rodar essas inferências aqui todo dia, meia-noite. Então, o que vai acontecer? Todo dia, meia-noite, o SageMaker vai subir a infraestrutura, usando o seu modelo treinado, vai gerar as inferências e vai desligar a infraestrutura. Então, de novo, você vai pagar por segundo que você utilizou aquela infraestrutura. E aí, essas são as 3 peças principais aí do SageMaker. Só que aí, quando você começa a aprofundar um pouco mais esse ciclo, você vai ver que tem uma modalidade inteira de tuning de hiperparâmetros. Então, o Miller até comentou que seriam como se fossem configurações, né, do seu modelo. Então, você tem configurações, você tem que testar, e muitas vezes são processos até empíricos, né, você não tem digamos, um padrão de ouro, você tem que setar essas configurações. Muitas vezes é tentativa e erro até, né? Então, tem uma forma de você automatizar isso. Então, quando você olha nessa caixinha aqui de treinamento, você vê, tem uma caixinha que se chama Automatic Model Tuning. Então, você pode otimizar automaticamente essas configurações, esses hiperparâmetros. E aí, quando você bota isso em produção, você vai ver que tem várias outras caixinhas. Então, uma delas que eu acho que é bem interessante aqui comentar é monitoramento, né? Então, eu até não quero entrar no detalhe que a gente fala disso mais especificamente, mas vocês vão ver que monitorar o meu modelo é um pouquinho diferente de monitorar um componente de software normal, tradicional, né? Então, não é simplesmente, meu modelo está retornando erro 400, 500. Não é isso. O meu modelo está prevendo coisas inesperadas, coisas absurdas, né? Então, a pergunta, como que eu faço isso? Como que eu monitoro isso? Aí o SageMaker Model Monitor ajuda nesses pontos. E aí, linkando nesses desafios, né? Aí eu vou trazer aqui um ponto. Ô, Mira, você tem algum comentário aí também? Sim, não, eu queria até voltar no slide anterior, se você me permitir, dar um destaque também para um outro serviço aí do SageMaker, que é uma coisa que faz bastante diferença no dia a dia do cientista de dados ali, que é o Processing Job, tá? Porque, assim, só recapitulando essa parte que o Marcelo apresentou, eu acho que, assim, a forma como você vai utilizar no SageMaker, se aprofundar nesse serviço, eu acho que é gradual. Então, acho que a porta de entrada é justamente essa. Poxa, SageMaker Notebook para você começar a construir seus modelos, fazer a parte do One Click Training ali para treinar e depois fazer inferência. E aí, conforme você vai crescendo sua maturidade, seu conhecimento em relação ao machine learning, você vai usando os serviços que vão te apoiar nas outras partes. E esse Processing Job, ele é um cara interessante pelo seguinte: o notebook, SageMaker Notebook, normalmente a gente usa para quê, né, no dia a dia? É uma instância bem pequenininha, tá? Então com pouco poder de processamento de memória, para a gente fazer aquela visualização básica dos dados, né, para a gente fazer a implementação do algoritmo que a gente quer rodar. E aí, sei lá, vamos dizer que eu estou trabalhando com um volume de dados grande e eu tenho um processamento nesses dados que eu quero fazer um pré-processamento ali nesses dados antes de colocar eles para fazer o treinamento. E aí que entra o Processing Job. Então, eu não vou usar aquela... Eu poderia, por exemplo, pegar essa instância de notebook, aumentar ela, né, colocar ela para rodar numa instância mais forte ali e fazer o processamento. Só que acaba levando sendo incômodo, porque você tem que derrubar a máquina que você está usando para poder mudar, subir ela de novo e reverter isso depois. Então, o Processing Job vem para ajudar. Então, é a mesma ideia do Training Job. Eu tenho um processamento que eu quero fazer, escrevo o script que eu quero que rode, indico para ele ali qual que é o dado de entrada e para onde que eu quero que o dado de saída seja armazenado, e ele faz esse processo, sobe a infraestrutura, lê esse meu dado, faz o processamento que eu quero que seja feito, armazena no S3 e derruba a infraestrutura. Então é uma praticidade muito grande, inclusive até o próprio serviço do SageMaker melhorou bastante a parte de
de visualização e de monitoramento desses caras dentro do SageMaker. Antes não tinha uma tela específica para a gente ver os processing jobs que estão rodando, o que aconteceu com eles, a gente tinha que ficar indo via API ali, ver o que está acontecendo com eles, e é um serviço importante que foi evoluído aí pelo time de desenvolvimento da AWS, justamente por essa importância que ele tem. Legal, bom ponto aí, Miller. E aí, até complementando, acho que a ideia desse processing job é você partir, em vez de você processar tudo numa máquina única dentro do seu próprio notebook, para um cluster, né? Então, quando você olha, explicando um pouquinho mais por baixo, vocês podem ver que está escrito aí, né? Você poderia subir um cluster com PySpark para processar de forma distribuída, ou até um cluster para você processar com Dask, né? Então, para os que usam aí bastante pandas, né? Muitas vezes o que eu vejo, acontece isso exatamente o que o Miro falou, eu vou conversar com o cientista de dados, e aí ele, enfim, pandas é o que ele conhece, né? E aí o que ele faz? Ele sobe uma máquina gigantesca para processar tudo em memória, né, a forma que até o Pandas funciona. Só que aí tem um momento que, obviamente, isso não vai ser a forma mais eficiente de você fazer aquilo, você vai querer criar um cluster, né, e aí que o Processing Job começa a fazer muito sentido, você consegue paralelizar, e aí o Dask, a ideia é exatamente essa, né, subir um cluster usando as mesmas APIs do Pandas, só que processando em múltiplos nós. Sim, acho que mais um ponto importante também é a parte de você desacoplar os módulos da sua solução. Então, quando você está em momento de desenvolvimento do seu algoritmo, você vai lá na mão subir um processing job, ele vai processar, vai derrubar a infraestrutura e beleza. Só que depois que você passou por esse processo, você quer colocar isso em produção e você quer automatizar o seu processo, então, poxa, eu tenho que passar por um retreinamento do modelo. Às vezes você não vai querer ir subindo tudo isso na mão. Então, você tem um processing job já pronto ali, com o algoritmo que ele tem que rodar, tipo uma chamada de API, você indica ali onde está o dado novo que ele tem que processar e aí você consegue automatizar todo esse processo. Então, é outro ponto interessante aí também. Legal. Eu estou vendo umas perguntas aqui, acabou de surgir uma pergunta, como que é o modelo de cobrança, né? Que nem eu comentei, o SageMaker é feito de componentes, cada componente independente, você vai pagar dependendo dos componentes que você está utilizando, né? Então, por exemplo, né, a maioria deles você vai pagar nessa forma por segundo de processamento, né? Então, no caso de um treinamento, quando você vai treinar, o Miller vai até mostrar isso na demo um pouco mais à frente, você escolhe qual é a máquina que você quer utilizar, e aí você vai pagar por segundo daquela máquina, né? Dependendo do recurso, no próprio treinamento, você consegue escolher qual que é o disco que você quer utilizar durante o treinamento, né? Então, você vai pagar pelo volume do disco, né? E aí você vê que isso é tudo público, né? No próprio site, no próprio página do SageMaker, você vai no aws.amazon.com/SageMaker/pricing, acho que a URL é alguma coisa assim. Lá está tudo especificado e o preço é público, tá bom? Acho que eu vou colocar daqui a pouco, eu coloco no chat, aí vocês conseguem acessar. Mas aí, continuando, né, voltando àquele contexto, né, de Machine Learning, qual que é a maior dificuldade, né, de Machine Learning? Eu gosto muito dessa frase aqui, é o head de um time inteiro que faz modelos para fraude, né, da Amazon.com. Então, a gente está falando aqui em centenas de bilhões de dólares transacionados por dia. E aí, imagina, cada transação que acontece na Amazon.com passa por um modelo desse time, né? Quando você começa a chegar nessa escala, você tem um time enxuto para gerenciar dezenas de modelos, aí que exatamente essa frase dele faz sentido, né? Que ele está falando aqui, né? Que a parte mais difícil de Machine Learning não é o Machine Learning por si só, né? Mas a massiva quantidade de esforços para sustentar, né? Para manter esses sistemas de Machine Learning. Então, uma vez que eu coloquei esse modelo em produção, até pela forma inerente, né? A Machine Learning, a forma que você sustenta aquilo é diferente. O que eu quero dizer por tudo isso, né? Quando eu estou programando software tradicional, eu crio lá um monte de ifs e else, eu estou programando de maneira explícita, né? Só que quando eu estou treinando um modelo de machine learning, é tudo implícito. Eu entrego meus dados e eu espero que meu modelo vai entender aqueles padrões, né? E aí, qual que é o problema? O problema é que quando eu boto em produção, o que acaba acontecendo na prática é isso. Então, o que vocês estão vendo aqui é um paper, aí depois a gente vai compartilhar esse link, é um paper publicado numa das principais conferências, né, no NIPS. E aí o que vocês estão vendo é cada caixinha dessas é o esforço, né? É o número de linhas de código, ou se você quiser falar assim, é o esforço para você sustentar aquela caixinha. Aí quando você olha um pouquinho com mais atenção, você vê que essa caixinha preta aí no meio é o código de Machine Learning, é a menor caixinha do sistema. E por que é isso, né?
está relacionada àquela natureza. Eu não estou programando de maneira explícita, então o que acontece? Tudo depende dos meus dados. Então, na hora que eu boto as coisas em produção, todos os sistemas, digamos, periféricos ao meu código de machine learning começam a ficar cada vez maiores, cada vez maiores, cada vez maiores. E aí, quando você vai ver no ponto de vista do cientista de dados, eu já conversei com um monte de cientistas de dados que a maior parte do tempo ele fica fazendo tudo aquilo em volta, menos a parte que ele mais gosta, que ele gostaria de focar, que é o código, né? Eu só apareci aqui só para reforçar esse ponto aí. Eu, como cientista de dados no meu dia a dia, eu acho que a parte que está mais, assim, como a gente já utiliza o SageMaker no nosso, aqui no nosso workflow aqui de trabalho, então essa parte, por exemplo, de infraestrutura, de monitoramento, enfim, a gente já consegue dar uma vazão bem maior, bem mais rápida nessas questões, só que, assim, no restante, a maior parte do tempo é focado na parte dos dados mesmo. Então, trabalhar os dados, fazer essa parte de extraction, transformação e tudo mais, é uma parte bastante custosa aí do dia a dia. E só um ponto aqui, eu já compartilhei com vocês aí no chat esse link para esse artigo, e veio uma pergunta aqui do Alexandre, se existe alguma ferramenta que execute retreinamentos periódicos dos modelos já em produção. Então, dentro do SageMaker tem essa parte do training job, ele serve meio que para encapsular qual que é o processo de treinamento dele, e aí para a gente fazer retreinamento, a gente consegue utilizar outros serviços da AWS em volta, então a gente consegue fazer uma trigger do CloudWatch, por exemplo, para fazer o treinamento periódico. A gente consegue usar, por exemplo, o monitoramento do modelo e perceber que quando a minha métrica de avaliação do modelo está caindo, eu estou percebendo que o meu modelo está defasado, então eu consigo gerar um evento para fazer o retreinamento do modelo, enfim. Tem algumas formas de fazer essa automatização. Uhum. Aí, complementando isso, né, automatização, você vê que, lembra que, se eu tivesse falado assim, pode esquecer 99% que a gente está falando aqui relacionado ao SageMaker, as duas coisas que você teria que lembrar, que eu gostaria que vocês lembrassem, na verdade, é que SageMaker é o quê? É uma API e é um container por baixo, né? Quando eu falo que é uma API, significa que você pode chamar essas APIs na ordem que você quiser, quando você quiser. Ou seja, se você quiser customizar e você quiser automatizar num pipeline, é simplesmente você chamar essa API na ordem que você quiser. Então, você precisa de um orquestrador. E aí, falando de orquestrador, quais são as formas de chamar o SageMaker? Eu poderia usar um Airflow para chamar as APIs do SageMaker. Então, eu crio um pipeline com Airflow. Eu posso usar Kubeflow para chamar as APIs do SageMaker. Eu posso usar o AWS Step Functions para chamar as APIs do SageMaker. Então, você vê que, no final do dia, você só precisa de uma cabeça que vai chamando essas APIs na ordem que você quiser. Então, se você quiser retreinar automático, o que você teria que fazer? Você cria um monitoramento com o SageMaker Model Monitor, e aí ele dispara um alerta. Quando ele dispara esse alerta, você fala para o pipeline, roda o pipeline de novo aí para mim, retreina para mim automaticamente, faz o deploy para mim automaticamente. E aí, eu vou mandar também no chat daqui a pouco, o time da Amazon.com, que eu acabei de falar esse caso, eles criaram exatamente isso, eles criaram um pipeline de retreinamento automático. Estava mutado aqui. Bacana. Só um ponto aqui, respondendo mais uma pergunta aqui do Rafael. Poderiam dar exemplos práticos na aplicação SageMaker para o varejo? Então, por exemplo, tem um case nosso, inclusive, ele não é público, mas que a gente teve aí com uma empresa do ramo do varejo, que foi para desenvolver um sistema de recomendação. Tá? Então, eu tenho uma imensidão de produtos que eu ofereço ali na minha plataforma, e eu quero ajudar o meu cliente a encontrar mais rápido o produto que é relevante para ele. Então, tem uma classe de modelos aí de machine learning, que é essa área de sistema de recomendação, que vai justamente identificar quais são os produtos mais relevantes para cada cliente, dependendo de vários fatores ali que a gente pode incluir. Então, dependendo do perfil de compra dele, dependendo do perfil dos dados dele, dependendo do tipo de produto que ele consome, enfim, tem diversos fatores ali que esse tipo de modelo consegue levar em consideração na hora de gerar uma recomendação. Então, esse é um exemplo aí na área do varejo que a gente consegue utilizar o SageMaker. Então, para fazer o treinamento e a sustentação desses modelos que vai gerar as recomendações, de repente, em tempo real para o cliente. Então, quando ele entra na plataforma, eu quero gerar uma recomendação para ele. Então, o SageMaker ajuda a gente a desenvolver essa solução. Boa. Valeu, Miller. Aí, até passando aqui, né? Acho que eu vou passar aqui a palavra até para o próprio Miller. E vamos voltar, enfim, vamos linkar tudo isso que a gente falou do SageMaker agora
seguindo uma metodologia, digamos, mais tradicional, né? Que muitos de vocês devem conhecer. Sim, legal, Marcelo, obrigado, cara. Então, esse CRISP-DM aí, ele é basicamente uma metodologia tradicional de mercado para fazer, que a gente segue na hora de desenvolver projetos em ciência de dados, né? Foi criado com esse DM aí de data mining, só que a gente acaba aproveitando isso em machine learning, inteligência artificial no modo geral. Então, ele basicamente a gente passa por esse processo aqui. Esse é o processo padrão que a gente da BR-Link utiliza com os nossos clientes quando a gente está desenvolvendo um projeto, tá? Inclusive a AWS também utiliza esse processo. Então acho que é interessante a gente passar pelo menos rapidamente aqui nesse processo e ir linkando um pouco onde que o SageMaker entra nessa brincadeira, né? Então tudo começa no entendimento do negócio. Então eu gosto de falar que a inteligência artificial é uma caixa de ferramentas, tá? A gente tem ferramentas ali para resolver diversos problemas complexos, problemas específicos, tá? E não adianta a gente querer usar a tecnologia pela tecnologia, tá? A gente tem que usar o que a gente tem de recurso tecnológico para impactar o negócio. Então, o que pode trazer valor de negócio? O que pode trazer diferencial de mercado? Então, o primeiro passo é entender quais são os desafios do negócio dos nossos clientes, e entender ali como que a gente pode utilizar o machine learning nesse processo. Então, esse é um processo mais... A gente não fala de SageMaker ainda, a gente ainda está num processo ali de análise de oportunidades, de levantamento de requisitos, enfim, esse tipo de questão. E a outra parte, que na verdade é codependente desse entendimento do negócio, é o entendimento dos dados. Então, que dado que o meu cliente tem que está relacionado com esse problema de negócio que eu quero resolver. E não só qual dado, mas como que está esse dado, qual que é a qualidade dele. Esse processo de se aprofundar nos dados e qual que é a regra de negócio por trás desse dado é muito importante. Uhum. Até Miller, até complementando aqui, isso aqui, se a gente fosse entrar no detalhe, daria outro webinar só sobre analytics, né? Exatamente. Então, se a gente entrar no cuidado aqui, imagina, a gente vai conversar com o cliente, ele tem dezenas de bancos de dados, e de alguma forma você tem que encontrar um jeito de cruzar tudo isso e entender e poder ver, tá bom, aqui tem uma informação interessante que provavelmente vai ajudar meu modelo. Então, só que vai entrar em conceitos como Data Lake, então, como que fazer o catálogo do meu Data Lake. Eu preciso de um Hive Metastore, preciso de um Glue Data Catalog da AWS. O que eu vou fazer, né? Então, aqui por si só, entra numa stack bem abrangente. Sim. Perfeito. Até você já deu um spoilerzinho aqui, eu podia ter botado esse slide antes, mas isso aqui entra no que o Marcelo falou. Então, quais ferramentas que a gente tem disponível hoje na AWS que pode ajudar a gente nessa parte, né? Então, ele comentou aqui a questão dos Data Lakes, aqui, ferramenta de ETL, o Glue, o EMR para a questão dos clusters, o Athena ali para a gente fazer query, QuickSight, o dashboard ali para a gente poder enxergar os dados como eles estão, e o SageMaker também entra nessa brincadeira. Eu acho que é importante dar um destaque para o Ground Truth, que é uma das ferramentas aí dentro do SageMaker. Para que serve esse cara? Quando eu tenho os meus dados, eu preciso me preocupar com a qualidade da informação que eu tenho daquele dado. E uma das classes comuns que eu tenho aí de problemas de machine learning, ela depende de dados rotulados, de dados anotados. Ou seja, eu preciso ter alguma informação a respeito daquele meu dado para eu poder fazer inferências em relação a ele. Então, assim, um exemplo bobo aí para a gente poder exemplificar para que serve esse Ground Truth. Imagina que eu quero desenvolver um modelo que vai analisar uma foto e identificar se tem um cachorro nessa foto. Eu quero detectar um animal numa foto. Então, eu preciso ter exemplos ali para treinar meu modelo de fotos com cachorro e fotos que não tem um cachorro. Aí, imagina que eu tenho uma imensidão de fotos de animais aqui na minha base de dados. Só que eu não tenho catalogado em quais fotos eu tenho um cachorro e quais fotos eu não tenho. Então, o Ground Truth entra nisso. Então, eu posso colocar uma base de dados ali e disponibilizar esses dados para que eles sejam catalogados por um time ali, uma força-tarefa de pessoas para catalogar esses dados. Isso pode ser uma força-tarefa aberta que qualquer pessoa ali que tenha um registro
com Ground Truth, ali, qualquer pessoa fica aberta, ali, que ele consegue catalogar os seus dados, você pode contratar empresas específicas para catalogar o seu dado e usar o Ground Truth como interface ali para eles terem acesso ali, catalogarem o dado. Você pode fazer esses grupos fechados, enfim, tem diversas formas, né? Pode montar um trabalho ali de rotulagem fechada e disponibilizar para uma equipe dentro da empresa para fazer essa rotulagem. Então é um serviço bastante interessante aí. Bom, passando para a próxima etapa aqui, que é legal, eu levantei os meus desafios de negócio, os meus dados que eu tenho para trabalhar, e agora? Aí vem aquela parte do ciclo que a gente comentou, que é, poxa, eu vou analisar esses dados, vou fazer o pré-processamento, vou identificar quais são as variáveis ali dos meus dados que são mais importantes, e começar a gerar uns modelos, treinar alguns modelos de exemplo ali para fazer alguns testes. Então, é basicamente essa etapa aqui, que é um ciclo também, elas são codependentes, né? Então, a gente fica iterando nessa parte de, poxa, eu mexo nos dados, treino um modelo, aí, eu acho que se eu fizer essa alteração aqui, se eu adicionar esse dado aqui, eu vou melhorar o meu resultado, e a gente vai passando por esse processo. E aí, nessa etapa, tenho aqui mais alguns serviços da AWS aqui que ajudam a gente. Então, o Glue, a transformação de dados, também entra aqui, toda aquela parte de processamento de dados e tal. Visualização com a Tina, o Batch ali para processamento, e o SageMaker em si, na parte de treinar os modelos, o notebook ali para eu poder visualizar, desenvolver os algoritmos, enfim. A próxima eu acho que é legal ressaltar também que o SageMaker ele tem interfaces ali já prontas para dar suporte para as principais ferramentas de machine learning, de machine learning que a gente tem no mercado, né? Os principais frameworks. Então, aqui tem listado alguns frameworks aí, mais voltados para deep learning, né, para construção de redes neurais. O TensorFlow, o PyTorch, aí, que são das principais, aí, o Keras. Mas ele também dá suporte tem já um suporte pronto ali para outras ferramentas, como o Scikit-learn, que é bastante popular. Então, o que significa esse suporte, né? A AWS já tem uma quantidade de imagens Docker, tudo por trás do SageMaker roda em Docker, tá? Em containers. Então, tem alguns containers prontos ali para suportar todos esses frameworks, tá? E tem, inclusive, uma interface um SDK específico para cada um desses serviços para você poder fazer os trabalhos. Então, eu estou desenvolvendo aqui uma rede neural com PyTorch, e eu tenho uma interface ali que eu só passo o algoritmo que eu quero usar para treinar, onde estão esses dados. Essa interface, faço uma chamada no método no SDK, ele já sobe e faz o treinamento para mim, né? Então, tem algumas interfaces que ajudam a gente. Fala aí, Marcelo. Opa, até para complementar um ponto, que você tocou num ponto super, acho que é crucial aqui no SageMaker, né? Ponto de ser um Docker, um container Docker. O que significa isso? Significa que você pode usar o que a AWS te dá pronto. Então, o PyTorch, por exemplo, é um container pronto lá, e aí você só passa o seu script, se você quiser. Só que, ao mesmo tempo, se você quiser criar o seu próprio container e rodar ele dentro do SageMaker, você pode também. Então, uma das coisas que eu já vi alguns clientes fazerem também é criar uma abstração, né? A nível do Docker, a nível da lógica do código, né? E por que os clientes fazem essa abstração? Porque ele consegue até executar o mesmo container em vários lugares, né? Então, moral da história, né, para você, do ponto de vista prático, vocês têm a portabilidade de container. O container é seu. Se quiser rodar ele no SageMaker, você pode. Se quiser rodar ele fora, numa máquina virtual, numa instância C2, você pode também. Tá? Perfeito. Inclusive, é bastante comum a gente criar, pelo menos aqui na BRLink, a gente já usou bastante essa questão de criar containers customizados. Um exemplo aí de um caso de uso que a gente teve era um problema que estava relacionado com o processamento de linguagens naturais, e a gente criou um container ali com algumas bibliotecas, por exemplo, NLTK em Python, o GenSim ali para fazer treinamento de modelos de processamento de linguagem natural, que a AWS não disponibiliza um container pronto para isso, mas você consegue criar ali e utilizar. E aí eu coloco esse container, tem alguns padrões que você tem que seguir ali na hora de desenvolver esse container customizado, né? Desenvolver algumas partes do código que o SageMaker, né, a interface SageMaker espera que existam ali para ele poder executar as chamadas internas dele ali para fazer o treinamento do modelo, a disponibilização do modelo, enfim.
Então, você seguindo meio que algumas cartilhas ali, você consegue criar o seu container, e é bacana que até dentro do próprio SageMaker, quando você cria uma instância de notebook, tem uma aba ali que é só de exemplos do SageMaker, e tem exemplo de tudo. Exemplo utilizando cada um desses frameworks, exemplo para você treinar, para você criar ali um servidor em tempo real ali para fazer inferência, para você criar um container customizado, enfim, tem diversos exemplos ali que conseguem apoiar o cientista de dados, o desenvolvedor que está usando a ferramenta ali a desenvolver ali, a atingir o objetivo. Bom, tendo esses detalhes aqui que a gente discutiu, a gente passa para a próxima etapa ali, que é a avaliação. Então, essa parte da avaliação é basicamente, eu tenho um modelo para resolver um problema específico. Como que esse modelo resolve no problema? Então, resgatando aquele exemplo lá atrás que eu trouxe do eu vou prever qual que vai ser o valor ótimo para eu vender minha casa. Então, a gente avalia, basicamente, avalia a qualidade das inferências que o modelo está fazendo. Então, poxa, esse valor aqui que eu estou prevendo aqui para vender minha casa, ele está aderente, está fazendo sentido, eu estou colocando um valor muito alto e não estou conseguindo vender, eu estou colocando um valor muito baixo, estou perdendo dinheiro. Então, a gente utiliza tem algumas formas matemáticas da gente avaliar cada modelo dependendo do caso de uso, e entra muito na parte específica ali de qual que é o problema que eu estou querendo resolver. Mas, enfim, é uma forma de avaliar isso. Poderia ser, na prática, ali, ser o tempo que eu estou levando para vender as casas, no preço que eu estou colocando, enfim. Comparando o preço das casas que eu estou utilizando aqui com o valor de mercado, enfim, de algumas formas. Então, a gente avaliar aqui para ver se a nossa solução de machine learning atende ao problema de negócio que a gente se propôs a resolver. É isso que se resume. E aí, eu tenho basicamente dois caminhos que... Deixa eu ver se eu tenho essa imagem completa mais para frente. Não, deixa eu voltar aqui. Porque aqui está apagado, a gente não vai conseguir ver. Aqui, infelizmente, eu tenho que voltar um por um aqui. Deixa eu só voltar para a parte que a gente tem o diagrama completo aqui. Eu acho que essa parte é muito importante aqui. Então, eu fiz a minha avaliação, eu tenho basicamente dois caminhos, mas eles não são mutuamente exclusivos, ou seja, eu não tenho que escolher um dos dois. Tá? Um caminho eu não atingi o meu objetivo de negócio, ou eu percebo que tem outras coisas que eu posso fazer para melhorar essa minha solução. Então, eu volto, eu passo por esse ciclo todo de novo, ou eu chego e falo, não, legal, eu tenho uma solução que resolve o meu problema, vou colocar ela e implantar ela, colocar ela em produção ali, para começar a gerar minhas inferências. E aí, qual que é o grande ponto aqui? Machine Learning, quando a gente está falando de uma empresa orientada a dados, ali, uma filosofia orientada a dados, você está ciclo o tempo todo. Então, poxa, eu resolvi um problema aqui com Machine Learning, implantei o meu modelo, mas eu quero voltar e melhorar essa solução. Eu quero enfrentar novos problemas de negócio com Machine Learning e resolver. Então, esse é um ciclo de melhoria contínua que a gente fala. Bom, gente, a gente está encaminhando aí para a reta final do nosso webinar. Tinha mais alguns conteúdos aqui para a gente discutir, mas eu vou pular essa parte, que é basicamente uma referência da diferença entre o desenvolvimento de software tradicional com machine learning. Então, a gente passa aqui pelos papéis e a gente faz uma comparação aqui com o engenheiro de software, o engenheiro de qualidade, e o engenharia de software, como que a diferença, né, entre o desenvolvimento de modelos de machine learning, então quais são os desafios, mas a gente basicamente volta no mais do mesmo, ali, só fazendo essa comparação. Tem um exemplo de arquitetura aqui, acho que é legal o Marcelo comentar aqui. Aí aqui passar brevemente, foi uma das perguntas que surgiram, né? Tem uma forma de automatizar, né, retreinamento e fazer o deploy. O que vocês estão vendo é exatamente o diagrama de arquitetura daquele time de fraude da Amazon.com. Então, uma das coisas que eu até vejo com muitos clientes é ter, enfim, dois times. Tem um time de plataforma de machine learning e tem o time de cientista de dados. Então, você imagina, dado que um problema de machine learning, eu tenho um estágio de treinamento, eu tenho um estágio de deploy, por que não já criar pipelines pré-definidos para isso, né? Então, o time de plataforma, ele vai deixar pipelines prontos, por exemplo, hoje eu tenho um time de cientista de dados na minha empresa, amanhã eu tenho 100 times de cientista de dados.
A única coisa que esses times vão ter que fazer é dar um clique lá e ficar criando esses pipelines. Então, eu vou criar 100 pipelines. Por que eu consigo fazer isso? Porque eu consigo versionar todo esse pipeline num template, né? Num template aí, se você já usa AWS bastante tempo, você conhece o CloudFormation. Então, eu consigo versionar a minha infraestrutura, consigo criar os pipelines quantas vezes eu quiser e eu consigo escalar os times, né? E aí, o que vocês estão vendo, que isso foi até o link que eu mandei agora há pouco, da Amazon.com, eles criaram pipelines e eles conseguem compartilhar entre os times pipelines, conseguem compartilhar melhores práticas. Então, coisas de segurança. Toda vez que eu quiser colocar um modelo em produção, o meu disco do EBS tem que estar criptografado. Você poderia incorporar essas melhores práticas de segurança dentro do próprio pipeline. Você poderia aprovar automaticamente. Então, vocês estão vendo aí, na etapa de cima, naquele AWS Model Training Step Functions, né? Você vê lá que tem uma função lambda que é aprovar o modelo. Pode ser que, para o meu caso, eu estou usando acurácia para aprovar ou não. Pode ser que, no seu caso, você está usando precisão, recall, alguma coisa assim. Então, a única coisa que vocês vão ter que fazer é entrar lá nessa funçãozinha e modificar para o seu problema. Mas percebe que o pipeline ele é quase igual, né? E a ideia daqui é justamente essa, você poder escalonar os times. E aí, quando você cria uma ferramenta dessa, você pode, por exemplo, até, inclusive, tirar os cientistas de dados da jogada. Então, o que vocês estão vendo aí, na etapa de treinamento, ele vai gerar um modelo, e na etapa de deploy, ele vai, enfim, ter uma infraestrutura para servir, né, para gerar inferências. Se acontecer qualquer tipo de problema, e o meu modelo, ele não está, enfim, ele está prevendo coisas absurdas, né, que nem o Miller comentou, meu modelo degradou a performance em produção, o que eu poderia fazer? Retreino automaticamente. Então, você vê que o pipeline inteiro, um pipeline, ele dispara o outro, né? É um sistema autônomo, e aí o cientista de dados não precisa ficar entrando em cada um dos modelos e ficar monitorando aquilo manualmente. Você tira o cientista de dados da jogada. Se você precisar da ajuda do cientista de dados, disparam essa mesma funçãozinha de monitoramento, ela pode disparar, sei lá, manda um e-mail, posta no Slack para avisar o cientista de dados que esse modelo degradou a performance em produção. E aí você consegue escalonar o time, né? Então, esse exemplo, depois vocês podem olhar com mais calma, o exemplo da Amazon.com, tanto para um problema em inferência em batch, quanto para um problema em inferência em tempo real. Você vê que é a mesma ideia, né? O diagrama é quase que idêntico, né? E aí, o que a gente quer fazer? A gente quer partir daquele vários steps manuais para algo automatizado. Então, a gente vai aqueles 3 figuras, né? O engenheiro de dados, pegando os dados, o cientista de dados modelando, e o engenheiro de software, né? E a gente automatiza tudo isso num pipeline. Sim, é só para fazer um comparativo aí, Marcelo. Esse é o tão falado MLOps, né? Que acho que está na moda aí o pessoal falar, que é essa comparação do DevOps, mas para a parte de Machine Learning, né? Então, como eu automatizo meus processos de desenvolvimento e implantação, treinamento e implantação dos meus modelos. Então, essa que é a dinâmica aqui, né? A referência. Legal. Quer ir para a demo aí, Miller? Aí o pessoal vê um pouquinho na prática. Sim, cara. Acho que já são os próximos slides. Esse aqui, só para comentar, esse aqui é um caso bastante legal da AWS. Eu não vou passar aqui para vocês, tem um vídeo aqui nesse link. Não vou passar para vocês aqui agora, mas é um vídeo curto. Eu vou deixar o link aqui no chat. Para quem quiser dar uma olhada, eu acho que vale a pena, é bem legal. Então, só resumindo, esse case eles pegam alguns dados de posicionamento dos jogadores no momento da finalização para o gol ali na liga alemã de futebol, e eles criaram alguns modelos para prever qual que é a probabilidade dessa finalização resultar em gol. Então, acho que é bastante legal aí. E eles utilizam o SageMaker, né, para fazer o treinamento desses modelos. Tem ali a arquitetura de referência, acho que pode ser bem legal. Aí, se tem algum investidor aí da CBF, isso poderia ser algo interessante para fazer aqui, né? Isso aí. Pô, Miller, essa dica vale ouro, hein? Porque agora eu vou aprender como é que funciona e o meu cartola aqui vai ganhar muitos pontos, viu? Olha só. Eu tava esperando a história do cartola aparecer aí nesse papo. Imaginei já que já ia ter alguém interessado. Aí, quem quiser brilhar no cartola, só brincar com machine learning aí, que quem sabe a gente consegue escalar o artilheiro da rodada, né? É isso aí. Vai lá, Miller. Quem sabe faz ao vivo, hein? Eita, nós, olha a pressão. Bom, gente, vou compartilhar minha tela aqui. Vou mostrar para vocês um pouquinho do SageMaker na prática aí, nesse processo
Bom, pessoal, então só para dar uma geral para todo mundo aqui do que se trata esse teste que a gente vai fazer, eu peguei uma base de dados tradicional para fazer testes de modelos de machine learning, que é a base de dados do Minit. Essa base de dados ela é composta basicamente por algumas imagens de dígitos caligrafados. Então, eu tenho dígitos de 0 até 9, né, só dígitos numéricos, as imagens desses dígitos caligrafados, e a ideia aqui é treinar um modelo que vai processar essa imagem desse dígito e vai dizer que dígito que é. Então, um problema de classificação aí clássico. Então, para a gente começar desde o início, deixa eu voltar na dash aqui da AWS, para quem não está familiarizado, poder dar uma olhada no caminho completo. Tá? Então, aqui na tela inicial aqui do console da AWS, para a gente ir no SageMaker, vocês podem vir aqui em Services, digitar aqui SageMaker, e a gente vai para aquela tela que estava anteriormente, que é a tela inicial do serviço do SageMaker. Tá? Então, aqui vocês vão ver que tem as opções de vários dos serviços internos aí do SageMaker que a gente comentou anteriormente. Eles basicamente estão todos aqui na lateral. Vamos direto nesse primeiro aqui que eu comentei anteriormente, que era a porta de entrada do SageMaker. São as instâncias de notebook. Tá, eu já deixei uma instância criada aqui para a gente trabalhar nessa demo. Então, se vocês não tiverem aqui, estiverem no primeiro contato e quiserem criar, vem aqui no botãozinho aqui, de criar uma instância, aqui vocês basicamente dão um nome, escolhe o tipo de instância, tem algumas configurações que vocês podem fazer aqui, tem que configurar uma role, né, para essa instância funcionar, e cria aqui, a gente não vai criar porque já está pronto. E aí basta clicar aqui e escolher qual que é o tipo de interface de interação que vocês querem com o notebook. Eu basicamente uso esse OpenJupyter aqui. Se clicar aqui, ele já vai carregar e vai cair no ambiente Jupyter Notebook ali para você trabalhar e criar ali os seus modelos. Tá? Então eu já estava com a tela aberta aqui, né? Já estou com a pasta aqui com um exemplo pronto. Esse aqui basicamente um notebook aqui. Esse notebook eu peguei do repositório da AWS. Né? Eles têm diversos exemplos, né, no GitHub ali para ajudar a galera a começar ali a desenvolver alguma coisa. Então tem exemplos de basicamente tudo, tem bastante documentação. Então se você quer treinar um modelo usando algum framework pronto que a AWS fornece, tem um exemplo. Se vocês quiserem criar um container customizado para treinar um modelo, tem exemplos usando frameworks de Deep Learning, exemplos para fazer o tuning de hiperparâmetros, enfim, todos os serviços que a gente comentou anteriormente, basicamente, tem algum exemplo que você consegue se basear ali para adaptar ao problema que você tem, né? Eu não vou me atentar aos detalhes de código, a documentação aqui, depois quem quiser buscar e acompanhar isso aqui com calma. Vou mostrar andar um pouquinho mais rápido aqui para ir criando as coisas e mostrando para vocês, né, a interação aqui com o SageMaker. Tá? Então, basicamente, os códigos aqui estão em Python. Tá? Então, primeiramente, vou rodar aqui a primeira célula, que ele basicamente só seta alguns parâmetros iniciais aqui. Então, qual que é o bucket S3 que eu vou utilizar aqui para esse teste, onde que estão os arquivos, enfim. Tem uma célula aqui que é para baixar o dataset e fazer uma transformação nele, como eu já rodei anteriormente para deixar pronto, então isso aqui eu não vou nem rodar. Ele faz o upload aqui do S3, são os dados, lembre-se disso, os dados de entrada tem que sempre estar no S3, tá? Então a gente sobe lá para o S3, para o modelo poder, na hora de treinar, saber onde estão os dados de entrada. Aqui, basicamente, eu só estou mostrando o script que a gente vai utilizar. Então, aqui a gente vai usar o framework do PyTorch, tá? Que é um framework de Deep Learning para a gente treinar redes neurais. E esse framework é legal porque você só precisa definir o código que você vai utilizar para fazer o treinamento e inferência dos modelos e todo aquele esquema de imagens, Docker, já estão prontas já estão disponibilizadas pela AWS, então basta você escrever o seu código para treinar e fazer as inferências e o SageMaker faz a mágica acontecer, ele sobe toda a infraestrutura, faz o suporte na hora de fazer o deploy e tudo mais, a gente vai ver na prática isso acontecendo.
Tá? Então, aqui só está printando o código. A única coisa que eu quero me atentar aqui nesse código é o seguinte. Aqui, nessa parte aqui, tem uma funçãozinha aqui no código desse teste, que é o seguinte: conforme o modelo vai sendo treinado, eventualmente essa função teste vai sendo chamada para avaliar qual que está sendo o desempenho do modelo. E aí, como a gente vai usar esse tuning job aqui para fazer a otimização dos parâmetros aí do modelo, a gente precisa definir quais vão ser os métodos para otimização aqui para o SageMaker. Então, basicamente, nessa função aqui, quando a gente faz a avaliação do modelo, ele printa aqui nos logs, aqui, ó, test set, average loss, então eu tenho aqui uma métrica e accuracy outra métrica. E a gente vai basicamente vai se basear nessa métrica aqui, average loss, né? Então, mais para baixo eu vou mostrar para vocês ali, mas basicamente quando a gente printa aqui nos logs, esses logs vão para o CloudWatch, e aí o SageMaker consegue buscar esses logs ali e utilizar essa informação para saber qual que se o modelo está melhorando o desempenho, se está diminuindo, enfim, para ele poder fazer a escolha, né? Aqui a gente faz a configuração do estimator aqui. Então, o estimator é basicamente para você treinar um modelo específico. Então, eu estou definindo aqui script que já estava pronto ali, que eu mostrei para vocês ali em cima. Você pode definir, ter que definir uma role também que a gente configurou ali no setup. A versão do framework que a gente vai usar, a quantidade de instâncias que você quer usar para treinar o seu modelo, qual que é a família de instâncias que você vai usar. E aqui tem alguns hiperparâmetros que a gente não vai variar, tá? Só para explicar um pouquinho como funciona esse hiperparameter tuning aqui do SageMaker. Eu tenho o que é um hiperparâmetro do modelo, né? Basicamente, alguns parâmetros que você consegue variar ali e você consegue ter um desempenho melhor ou pior ali. Esses parâmetros, eles meio que guiam como que vai ser a execução, o treinamento desse modelo. Então, é muito comum em ciência de dados ter essa otimização de parâmetros para a gente tentar encontrar um modelo ali mais adequado para o problema que a gente quer resolver. E esse é um problema complicado de se resolver, bastante empírico, né? Você tem que ir bastante fazendo na base da tentativa e erro ali para poder encontrar esses parâmetros. Então, esse hiperparameter tuning job aqui do SageMaker, ele faz algumas otimizações. Tem alguns métodos de otimização que você consegue escolher ali para poder encontrar esses parâmetros. Tá? Então, esses parâmetros aqui que eu estou definindo no estimator são parâmetros que eu não vou variar. Esses aqui estão pré-definidos, né? E aqui nessa parte de baixo, a gente define quais são os parâmetros que a gente quer variar. Então, aqui basicamente esse LR aqui, que é um parâmetro contínuo, batch size, que é um categórico, esse tipo de parâmetros vierem aqui em cima, só para entrar no detalhe para vocês aqui, ó, o próprio SageMaker já tem as bibliotecas da interface para vocês utilizarem isso daqui. Tá? Então, basicamente, dependendo de qual que é o tipo de parâmetro que você tem, você utiliza uma das classes aqui na hora de definir o intervalo que você quer variar. E aí, basicamente, você define aqui, ó, o LR é um parâmetro contínuo, eu quero variar ele de 0.001 até 0.1, e o batch size é um parâmetro categórico, então eu quero que os valores possíveis que ele pode assumir são esses aqui, 32, 64, 128, 256 ou 512. Legal. Deixa eu só ver aqui onde que a gente... O último cara que eu rodei aqui, deixa eu rodar novamente. Aí, a partir daqui, a gente pode rodar. Então, aqui eu crio o estimator, aqui eu defino o intervalo dos parâmetros que a gente vai variar. Aqui eu defino qual que é a métrica que eu vou utilizar para saber se o modelo está tendo um desempenho melhor ou pior. Então, aquele average loss que eu comentei com vocês. É uma função de minimização, né? Eu posso tanto minimizar, né? Ou seja, quanto menor esse valor da métrica que eu estou utilizando para avaliar o modelo melhor, você pode também colocar para maximizar, dependendo da métrica, e quanto maior o valor, melhor. Nesse caso, é de minimização. E aqui, nessa parte do regex aqui, eu defino basicamente como que vai estar o texto que vai ser printado ali nos logs, né? Que aí ele vai saber como que está o padrão ali e como que ele busca o valor ali nos logs para ele avaliar. Tá? Aí aqui, quando a gente roda esse comando aqui, que é do hyperparameter tuner, ele basicamente vai disparar
jobs de otimização de parâmetros. Então, aqui, basicamente, a gente tem o estimator que a gente definiu ali em cima, a variável objetivo, os hiperparâmetros que vão ser variados, enfim, todos aqueles detalhes. E aqui a gente define qual que é o limite de jobs que ele vai disparar e qual que é o limite de jobs em paralelo. Então, o que é isso? Esse hiperparameter tuner, o que ele vai fazer? Ele vai treinar vários modelos com parâmetros diferentes e vai comparar esses modelos que estão sendo treinados e vai escolher ali quem está tendo o melhor desempenho e vai gerar outra leva de treinamento de modelos com base nos resultados do anterior, até ele chegar nesse limite de modelos que a gente definiu aqui no Max Jobs. Então, basicamente, estou falando que eu vou treinar no máximo 9 modelos. Deixa eu já colocar ele para rodar aqui enquanto ele vai disparando, que depois a gente vê isso em ação. Então, 9 modelos no total ele vai treinar, e ele vai treinar 3 em paralelo, ou seja, ele vai treinar esses 3 modelos, vai avaliar os resultados, vai definir ali quem que é o melhor. Com base nos resultados desses 3 modelos, ele vai depois treinar mais 3, fazer esse mesmo processo, e aí definir a última rodada, treinar os últimos 3, e aí de todos esses modelos que ele treinou, o que for o melhor vai ser selecionado, eventualmente a gente levar para a produção. E aí, na verdade, aqui a gente só está instanciando a classe quando a gente roda esse parâmetro aqui, tunerFit, que de fato... Opa, faltou rodar um comando aqui em cima. Bom, e quando a gente roda essa linha aqui de comando, é que de fato o job de otimização ele é iniciado e aí ele vai começar a fazer esses treinamentos, né? Então, se a gente vier aqui no console do SageMaker, a gente vai conseguir ver aqui na parte de Hyperparameter Tuning Jobs primeiro, a gente vê que a gente tem um novo job aqui que está em progress. Aqui tem alguns testes que eu fiz anteriormente, né? A gente vê que esse cara aqui está em execução, ele treinou, tem 0 modelos completos, um total de 3. Se a gente vier aqui na parte de Training Jobs, a gente vai ver que nós temos 3 novos Training Jobs aqui no começo que estão in progress, ou seja, são os 3 Training Jobs que o job de Hyperparameter Tuning aqui lançou. Então, aqui se a gente entrar em cada um deles, a gente consegue ver os detalhes aqui de quais são os hiperparâmetros que ele está utilizando aqui. Então, por exemplo, o LR, que era um dos parâmetros, o batch size, então a gente vê aqui quais são os parâmetros. Esse processo todo, ele leva aproximadamente uns 20 minutos aí para ser executado, tá? Então, eu já deixei executado aqui um exemplo aqui só para ilustrar para vocês. Depois que esse cara aqui terminar de rodar, basicamente esse comando aqui que a gente executaria para fazer o deploy desse cara em produção. Ou seja, eu vou criar um endpoint para receber requisição aí para o meu modelo e gerar inferência. Mas como esse cara aqui demora um pouquinho, eu já deixei pronto aqui uma outra instância já que eu já fiz o deploy para a gente fazer o teste. Então, basicamente, eu peguei ali o training job que foi o melhor do outro hyperparameter tuning job que eu rodei anteriormente aqui para a gente fazer o deploy. Tá? Já subi essa máquina que já está rodando e aqui tem uma interface para a gente fazer um teste. Então, aqui, basicamente, eu crio essa interfacezinho HTML simples, que aqui eu consigo desenhar o dígito aqui na mão, nesse espaço, e aí quando eu rodo esse comando aqui, ele tenta fazer a inferência. Então, aqui está vazio. Se eu rodar esse cara aqui, ele deu 7. Sei lá, por algum motivo, eu acho que ele pegou o último exemplo que eu tinha rodado anteriormente. Então, se eu desenho aqui, por exemplo, vou colocar aqui um 0, e rodo esse cara novamente, aqui, ó, ele faz a inferência, isso aqui é a inferência que o modelo está fazendo, a resposta. Então, ele viu que isso aqui é um 0. Vamos tentar um outro número aqui. Desenhar um 8. E aqui o modelo acerta aqui que isso aqui é um 8. Aí só um detalhe, eu comentei com vocês que essa base de dados ela só tem dígitos numéricos. Se eu tentar colocar uma letra aqui, por exemplo, um A, ele não vai saber, ó, ele achou que é um 4, porque o modelo ele não foi treinado com
com letras, né? Foi apenas com números. Então, se a gente... Deixa eu tentar uma outra letra aqui, por exemplo, o B. Provavelmente ele deve achar que um B é um 8. Sei lá, vamos ver o que acontece aqui. 8, aí, exatamente. Então, a questão da letra ele não consegue fazer. Então, só para brincar mais um pouquinho aqui, fazer mais um 0. Se a gente vier modificar aqui, sei lá, colocar um risco aqui no meio, será que ele entende que isso aí é um 8 ou será que ele vai falar que é um 0 mesmo? Aí ele muda para um 8. Então, dependendo do desenho aqui, ele tenta ler o caractere e fala qual que é o número mais próximo ali. Então, para você fazer inferência e não sei, de repente, você tem uma base de dados com dígitos escritos, manuscritos ali, você quer descobrir qual que é o dígito que está ali na sua figura, então você conseguiria usar um modelo desse tipo. Para mostrar para vocês aqui também, aqui no console, então depois que eu fiz o deploy, esse cara fica aqui em endpoint. Então eu tenho um endpoint aqui que está rodando, que é basicamente aonde que o meu modelo está implantado aqui, gerando as inferências. Isso aqui, ele basicamente gera essa interface de API que a gente utiliza aqui, ó, para poder interagir, só que isso tudo fica abstraído dentro do SageMaker, né? Ele basicamente usa as classes que ele gera aqui em Python e você consegue fazer as chamadas de inferência para o seu modelo que está implantado ali na instância. Enfim, toda a questão de subir infraestrutura para fazer o treinamento do modelo, fazer a implantação dele em produção e tudo mais, o SageMaker cuida, você precisa cuidar basicamente do código aqui do seu modelo e toda essa lógica de vou tratar meus dados, vou fazer o deploy dos modelos, enfim. Essa última linha de comando aqui é basicamente só para eu deletar um endpoint aqui, que a gente não vai precisar usar ele mais, então aqui ó, a gente vê na interface que ele já está sendo deletado, e é basicamente isso aí que eu queria mostrar para vocês, gente. Espero que tenha sido proveitoso e que vocês consigam ter tido pelo menos um pouquinho aí do que é desenvolver um modelo de machine learning dentro do SageMaker. É isso aí, gente. Obrigado pela participação. Valeu, Aula, por ter me coberto aí no início. Valeu, cara. Um abraço para todo mundo aí, galera. Um abraço, gente. Abraço, Marcelo. Um abraço. Valeu, pessoal. Obrigado aí. Um abraço a todos. Boa noite.